A gente ora, a gente fala com Deus, a gente bate o pé, mas Deus só quer uma coisa. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Acharam? Olha, a gente diz assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. A resposta de Deus está na Bíblia. Aí você de repente diz: mas eu, pela boca do Senhor, pastor Mota, eu não creio não, eu creio pela boca de outra pessoa. Bom, aí é um problema seu. Mas que você está rejeitando a Deus, tá. Então você espera mudar o quê se você não aceita o recado de Deus? Uma certa vez, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Deus usou um homem, Josafá era o rei, e Deus usou um homem que não era rei, chamado Jaaziel, e falou com Josafá: ó Josafá, essa batalha não é mais sua, agora é de Deus. E ele creu. Aí o Josafá poderia dizer: não foi outro rei que falou comigo, eu não creio. Ele ia perder. Então tem que haver humildade até para ouvir. Por isso que Jesus ensinou que aprendei de mim, sou manso e humilde. Se você não for humilde, esse evangelho aqui não serve para você. Eu não sirvo para você. Aí você vai ficar aí, dando murro em ponta de faca, e Deus está me usando para falar com você. Isso é grave o que eu estou falando. Então, em Mateus 7, no versículo 6, está escrito assim: não deis aos cães as coisas santas. O que é isso? Pessoas que são teimosos, gente. Você está falando e a pessoa debate, discute, tem que ser do meu jeito. Igual Naamã. Naamã, o problema dele era lepra. E muito tempo o homem leproso. Você imagina como é que aquele homem abraça a esposa, o filho, o neto? Como que aquele homem senta numa mesa só de oficiais para comer, se coçando, fedendo a secreção e sangue pisado? E uma menina, uma parte ele foi humilde, 50%, ficou faltando 50%. Foi humilde quando a menina que ele levou presa falou para a mulher dele sobre o profeta Eliseu. E ele aceitou o conselho, foi lá, pediu que levasse até ele, até o rei de Israel e tal. Chegou lá, não era nada com o rei de Israel, o negócio era com o homem de Deus, era com o Eliseu, que era profeta, né? E aí ele foi até Eliseu. Chegou lá, ele não viu Eliseu. Não viu Eliseu. Eliseu usou lá o Geazi, que era o obreiro dele, e disse: vai lá e fala para o general para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. E agora, para ele acreditar nisso? Eu sou o general, rapaz, está pensando que eu sou o quê? Ele tinha que vir aqui, pôr a mão sobre mim, do jeito dele. Não é assim que funciona. Entendeu? Aí os soldados que foram com Naamã disse para ele: pai, se o homem mandasse o senhor fazer uma outra coisa, o senhor não ia fazer? Ele disse: então por que o senhor não vai lá e mergulha no rio
as 7 vezes, como o homem falou, seja humilde. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes, não pagou um centavo. Água não arranca pedaço, água não machuca, água não arde. Custava ele fazer aquilo. Então, às vezes, o orgulho, sabe? Eu não me misturo. Isso atrapalha você ser abençoado. Agora, você imagina quando aquele homem mergulhou as 7 vezes, que ele olhou para a pele dele e não tinha mais uma leva. Ele disse, agora eu vou poder ir para casa, abraçar minha esposa, não sujo mais o lençol, vou poder sentar na mesa com os oficiais. Aí que ele foi entender o quanto ele era duro de coração para entender aquilo. Então, às vezes, nós deixamos de ser abençoados porque somos orgulhosos. O Davi pediu a Deus para tirar isso dele, no Salmo 19, 12. Nem a Bíblia você pega para ler, tem que pegar para ler, gente. Essas coisas que eu estou falando aqui, você vai recapitulando, marco de caneta, vou lá dizer isso mesmo. Você vai aprendendo. O Davi, no Salmo 19, 12, ele diz, quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tudo aqueles que lhe são ocultos. Aí ele botou a mão lá na cabeça e disse, também da soberba guarda o teu servo, para que isso não se assenhorie de mim. Pediu que não deixar, para Deus não deixar o orgulho, a soberba, entrar nele e atrapalhar a vida dele. É onde no Salmo 51 ele confessa os pecados, ele se limpa diante de Deus, foi uma bênção, e Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Então não é só orar, é preciso ser humilde, aceitar o conselho. Nós temos outro caso, da viúva que estava perdendo os 2 filhos, e ela procurou quem? O profeta Eliseu. E Eliseu pergunta para ela, o que a senhora tem em casa? Eu tenho só uma botija com azeite. A senhora vai e pega a vasilha emprestada com todos os seus vizinhos, se tranca em casa com seus filhos e enche os vasos. Ela foi e fez. Se a outra, não, eu pensei que ia ser de outro jeito, esse cara não sabe nada. E aí? Ela ia perder os filhos. Mas ela obedeceu, ela foi lá, pegou vasilha emprestada, se trancou em casa, as vasilhas verdadeiramente encheram, e ela não tomou decisão própria, voltou, foi lá e falou com o homem de Deus, realmente, está tudo cheio lá em casa, e agora? Vai, vende. Quando ele mandou vender, Deus preparou os fregueses, pode ter certeza. Paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Então, quando ele fala em Mateus 7, não deis as coisas santas, não deis aos cães as coisas santas. São pessoas teimosas. Você está dando coisa santa, a mudança de vida, mas a pessoa não é assim. Mas olha, eu sou o presidente sei lá de onde, eu sou não sei o que, meu irmão, não é por aí não. Não é cargo, não é sua posição, é crer, é ser obediente, ser humilde, é isso. Então ele diz para não dar, não dê aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Mensagem poderosa. Mas por que os porcos? Porque o porco não olha para o céu, irmão. O porco só olha para a terra, o porco não levanta, não olha assim para o céu. Isso é muito forte isso que eu estou falando para vocês. E o que adianta você falar com uma pessoa que não olha para Deus, olhar para o céu? Que são os porcos. Entendeu? Você está dando as pérolas, mas a pessoa só espera recurso da terra. Só olha para baixo, o porco só olha para baixo. Presta atenção. Puxa no Google um porco para você ver se acha algum deles olhando para... Pode roncar para o lado, quem não olha para cima. Enquanto lá em Colossenses 3, vamos dar uma olhadinha. Colossenses 3.
Acharam? Colossenses 3. Inclusive, gente, sexta-feira eu costumo aqui, que é uma campanha muito forte, muita gente está sendo abençoada, eu estou entregando a água, o sabonete aqui para as pessoas. E toda quinta-feira eu compro a água, eu compro o sabonete. Você que me assiste, se puder me ajudar a comprar, eu agradeço muito. Que Deus abençoe sua vida e te faça prosperar, tá? O Pix aqui é 21 965 017 591. 21 965 017 591. Ou 21 981 347 974. 21 981 347 974. Tá bom? Deus abençoe. Colossenses diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? E o povo não olha para cima. Ele tem esperança aqui embaixo, acho que a solução está aqui embaixo. Não. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são da onde? E não nas que são, e o porco só olha para baixo, só para a terra. Entendeu isso agora? Não, porque se eu fizer isso, eu vou me dar bem, que o país vai... Irmão, sem olhar para cima é complicado. Jesus disse, sem mim, é isso. Você conta aqui embaixo, não porque não sei o que e tal, que vou ganhar bem, irmão, esqueceu de Deus, irmão. É isso. Mas se você começar a buscar lá em cima, você vai achar. Agora aqui embaixo é complicado. Há uma piada, um ditado que diz que o porco entrão leva arame no focinho, não é isso? Às vezes ele fuça uma terra que tem caco de vidro, corta. Mas se você buscar lá em cima, com certeza vai funcionar. Por isso que ele diz, não dê aos cães as coisas santas, porque o cão não entende que aquilo que você está fazendo é para o bem dele. Tem cachorro que apanha porque come chinelo, tudo. Lá em casa mesmo, o trovão destruiu lá uma pequena piscina da Letícia, chinelo dos outros. Agora ele parou com isso, mas é meio sem vergonha ainda, né? E o porco é porque ele não olha para cima, entendeu? Ele não olha para tudo dele aqui embaixo, que se eu ganhar vou ter tanto e vai ser assim. Não, meu irmão, não está nada disso. Não está nada disso, isso só vai atrapalhar. Mas se vier de cima, só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Então, no versículo 2, ele manda fazer o quê? Pensai nas coisas que são da onde? E não nas que são da terra, porque já estamos mortos. Nós somos sobrenaturais, não temos nada a ver com esse mundo mais. Vivemos no mundo, mas não somos mais do mundo, porque nós aceitamos a Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E por que vivemos? Porque Cristo é a nossa vida. Olha aqui, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Do contrário, a gente se perde. Entendeu isso? Do contrário, a gente se perde. Por isso que ele dá essa orientação, não dê aos cães as coisas santas, que eles não ouvem.
Não houve. Se ouvisse e entendesse, não voltava a fazer. Então, não houve. A pessoa, quando ela está na infração, ela começa a pedir a Deus: Senhor, me dá força, que eu não quero mais pensar assim, não quero mais olhar assim, não quero mais ouvir isso, não quero mais fazer isso, porque você entendeu. Então Deus está vendo que você tem juízo. Então Ele vai poder te abençoar, que você não vai perder. Mas tem gente que Deus dá a bênção e joga tudo fora. Você está ensinando, não é assim, e a pessoa teima que é assim. Ou ouve quem não deve ouvir, que vai te ensinar o contrário. Um irmão me contou aqui um testemunho de uma igreja grande, igreja lotada. Ele disse que lá, mais ou menos lá uns 1.000 a 2.000 membros. Eu fui com ele num salão de festa, e ele me mostrou aí lá a igreja, e dá para ver, irmão, muita cadeira, o negócio é grande. Mas um dos membros, chegou para o pastor e disse: fulano me deve tanto, e eu resolvi perdoar ele, pastor. O pastor, esperando o dízimo, que ele disse? Que perdoar nada, tem que receber. Quando ele falou isso, os próximos cultos tinham esvaziado a igreja. Foi todo mundo embora. Deus tirou o povo de lá, irmão, e levou para onde ensina a verdade. E aí? Então, pessoas que estão olhando para onde? Para baixo, não olha para cima. É esse o sentido do porco que a Bíblia diz. Ele não olha para cima, só para baixo. Pode roncar trovoada, soltar fogos, não olha. Pastor, mas peraí, mas o cachorro... Acharam? No versículo 21, isso é quando você ora e tem certeza que falou com Deus. Qual é a sua reação depois? É isso que nós vamos aprender. Olha aqui, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, que é a igreja de judeu, por nome Jairo. E vendo-o, prostou-se aos seus pés. Assim que ele viu Jesus, ele prostou-se aos pés de Jesus. Pastor Mota, se ele aparecesse para mim, meu irmão, olha para a Bíblia que você vê ele. Ele é verbo, é palavra. E como que eu me posso ajoelhar diante da Bíblia? Não é crer naquilo que Deus está te falando. Você se curvou, você ajoelhou. Você está sob o comando do que você viu. Você, quando quer ir no andar de um prédio, você vai no 10º andar. Você procura naqueles botões do elevador o número 10, não é isso? E você aperta ele, crê que ele vai te levar para onde? Para o 10º andar. E você não faz isso com a Bíblia. Deus está falando com você, você olha e não crê. É isso. Então, vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: rogai e implorai, minha filha está moribunda. Ele estava perdendo a filha, a gente está perdendo a esposa, outro está perdendo o emprego, outro está perdendo a empresa, o marido, E ele aqui viu que estava perdendo a filha, ele prostou-se aos pés de Jesus, E como que eu me prostro? Eu estou crendo, eu orei, falei com Deus o que eu quero, e agora qual é o próximo passo? Aguardai. É isso. Não é? Você orou agora, plantou agora
o pé de manga já quer que cresce, dê logo manga de uma vez. Não, espera, irmão, vai crescer e vai dar a manga que você quer, irmão. Amém? Ou a goiaba, sei lá o que você plantou. Então vamos lá. Minha filha está moribunda, quer dizer, ela está dando lá os últimos suspiros. Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare viva. Ele não queria ela melhor, não. Ele queria ela sarada. Ele foi bastante objetivo. E foi com ele. Jesus foi, mas eu quero que você entenda que Jesus não deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem perguntou o nome dele, onde você mora, quando que você começou a ver os primeiros sintomas. Não teve conversa de Jesus com Jairo. Só quem falou foi Jairo. E quantas vezes você ora a Deus, você ouve Deus falar alguma coisa? Ó, Juvenal, você ouve isso? Tem que ficar crendo. O Jairo falou e ficou crendo. Bom, já falei, agora eu vou para casa. Ele não disse, me segue. Não. Ele apenas fez o que queria fazer e foi voltando para casa. E o que Jesus fez? Foi com ele. Desde que você fala com Deus, Ele passa a andar com você. Ele sabe o que você quer. E Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta, Ele vai fazer. A única pessoa que pode atrapalhar isso é você, a incredulidade. Você não age como quem crê. Então, e foi com ele, versículo 24, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, eu vou pular aqui, tá? E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. É uma outra que ouviu e creu. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Tem muita coisa para falar aqui, mas o meu assunto é o Jairo. E até por falar em Jairo, houve um interromper aqui. Onde está Jairo essa hora? Ele estava com um problema em casa. De repente Jesus para com uma mulher. E agora? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz ser curado desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? Irmão, você tem muitos amigos para conselho ruim, você ainda está com essa mulher, você ainda está com esse homem, está aturando isso, nunca te convida para orar. E aí? Nunca me dá o nome dele que eu vou orar por ele, me dá o nome dela que eu vou orar por ela. E aí? E era amigo, irmão da mesma sinagoga, e aí? Então, estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, o que ele falou? Não temas, crê somente. E o que ele fez?
Ele dispensou aquelas vozes de derrota. Ele ficou, ele já orei, nem parece, não deu nem ouvido o que eu falei, está andando atrás de mim aí, de repente é para pedir alguma oferta, Não, irmão. Jairo estava seriamente ali com Jesus, em direção à casa dele. E Jesus, uma única vez que abriu a boca para o Jairo, falou essas palavras: não temas, crê somente. 4 palavrinhas ele creu. Às vezes você tem 1 milhão de palavras e não crê. 4 palavrinhas mudou a história da filha dele. Quando você procurar pastor que fala bem, que carro do ano, igreja bonita, com ar-condicionado, não é isso que vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história é Jesus. Onde você crê? Ele mudou a história de um homem numa sinagoga, na porta de uma sinagoga. Pedro e João disse: olhe para nós, levante e ande em nome de Jesus Cristo Nazareno. O homem levantou na porta de uma sinagoga. E os líderes da sinagoga nunca fizeram nada por aquele homem. Chegou lá 2 pés de chinelo, dizendo: Adão, ouro e prata não temos. Deve ter botado o bolso para fora, não temos nada. Mas o que temos, isso eu te dou. Olhe para nós, levante e ande em nome de Jesus Cristo. Ele levantou. A sua história pode mudar. Quem está atrapalhando é você. Se você não quer entender, você está como um Naamã, tem que ser do seu jeito, e do seu jeito não funciona. Entendeu, irmão? Uma vez uma senhora disse aqui para mim: pastor Mota, eu tenho chance. O senhor acha que eu posso receber o milagre? Pode. Quando vai ser isso? O dia que a senhora entender o que eu estou falando de Jesus, esse dia a senhora vai largar essa mulher. E largou. O marido ia buscar ela na rua, que ela caía, hoje a mulher corre aí para baixo, para cima. A outra largou aqui o andador. Quantos casamentos da Rosemary, 30 anos separados, estão juntinhos lá, irmão. E não foi só esse, não, teve outros casamentos aí que foram consertados, que a gente não deve estar tocando flauta. Se eles quiserem falar, amém. Entendeu isso? Então é você orar, mas ficar crendo. Você ora aí, mas como é que é? Poxa, eu orei. Ó Deus, só está de molecagem comigo? Está amarrado, irmão. Deus não é moleque, não. O problema é você. Coisa séria. Então, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não quero você com medo, eu quero você crendo. E não permitiu que alguém o seguisse. Disse: esse povo, não, esse povo aí vem para atrapalhar, deixa eles aí. É igual você está aí, não, então lá em igreja passou, aquele é um 71, aquilo, mas não resolve o seu problema, não tem um conselho, não tem conhecimento de Deus, não fala com A, não fala com B, muitas vezes é racista. E aí? Engraçado que eu fico pensando, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer mudar. E aí? Orou, orei, aguarda. Deus não falha. Não falha. Tem que ficar crendo. Quantas coisas eu orei e fiquei quietinho na minha. Daqui um pouco, a resposta: ô Jesus, obrigado. E estou orando por muitas coisas e estou aguardando. Uma coisa eu te digo, eu tenho a certeza que Deus me ouve. Eu não posso orar a Deus se eu não tenho certeza que Ele me ouve. E quando você tem certeza, você não se apavora, irmão. O Paulo estava preso.
tomou muitas varadas lá no lombo, preso. O que ele fazia dentro da cadeia? Orava e cantava louvor. Por que esse homem estava tão alegre assim? Certeza de que Deus não abandonou ele. É isso. Você tem essa certeza? Aleluia, aleluia. Daqui a pouco está orando e tal. Os outros, rapaz, esse cara é maluco. Chegou aqui quase morto. Diz ele que é crente. Agora, cantando, orando. Você está vendo Deus aí, fulano? Eu não. E você? Eu não. Coitado. Daqui um pouco tremeu, foi tudo. Meu. É assim que eu faço. Às vezes a gente sente lá dentro, né? Aquela fisgadinha. Não desconfiança. O que a gente faz? Pai, o Senhor disse para eu te invocar no dia da angústia. O Senhor prometeu me livrar que eu vou te glorificar. Eu estou precisando do Senhor. Tira isso daqui. E Deus, você sente que Deus vem e te visita. Daqui a pouco, céu abriu novamente, lá vem o sol. É isso. Agora eu orar e não crer. Ele diz, se eu tiver muito dinheiro. Não, irmão, se você orar mais, você vai ter muito dinheiro, você vai ter o que você quer. Com Deus. Mas se você fizer igual o porco, ficar olhando para a terra, aí é complicado. Amém? Então, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, sabe o que ele disse? A menina não está morta, mas dorme. Meu irmão, o pessoal caiu na risada. Ele é maluco. Como que não está morta? Irmão, Jesus Cristo é caminho. Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Quando ele chegou, a morte deu uma olhadinha assim, a vida chegou, ela caiu fora. Eu disse, a menina não está morta, mas dorme. E mandou todo mundo sair. Pode sair daqui, vocês não acreditam, pode ir lá para fora. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. A menina levantou. Você está vendo o que é orar, mas crer? É isso. E ele saiu de casa, a menina estava mal, estava muito mal, muito mal mesmo. Hoje mesmo, vocês não vão acreditar, eu expulsei um demônio de um bebê de 1 mês e pouco. Você não vai acreditar nisso, né? Quando eu botei a mão, o demônio reagiu. Mandei que saísse, acabou. O nome de Jesus foi glorificado ali. O bebê normal, tranquilo. A avó ficou assim, ó. Meu Deus, pastor. E suava que era uma coisa. Gente, não é brincadeira. Seguir Jesus, servir Jesus é coisa séria. Isso não é uma seita, não é uma religião, não é é uma sorte. Não, sua sorte é Jesus. Se você tiver a palavra, crê nela, você tem tudo. Se você não crê, você vai fazer igual o porco, olhando para a terra, esperando recurso, não vem. Vamos orar em nome de Jesus, vem para cá. Pessoal, se vocês puderem me ajudar aí, tá? A gente comprar o material amanhã. Ô Catinha, Deus abençoe sua vida, tá, minha filha? E do Luizão aí também. Se vocês puderem ajudar a pastora Fabiana aí também, a Cíntia também, Deus abençoe. Puder ajudar, quanto? Sei lá, que Deus tocar no teu coração, você faz lá um Pix, né? Tem o 21 965 017 591. 21 965 017 591. Bom?
Caixa Econômica Federal, Igreja Pentecostal para o Evangelho Completo. Ou Bradesco, 21 981 347 974. Bradesco, 21 981 347 974, tá bom? E que Deus abençoe. E amanhã eu corro lá e compro água, compro sabonete e nós vamos para a nossa campanha, vencendo uma atrás da outra em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Eu, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, eu gosto de te chamar o grande eu sou. Quando o Senhor mandou Moisés libertar o povo lá do Egito, Moisés disse: e se eles me perguntarem quem me mandou, diga que eu sou que te enviou. Mas se ele perguntar o seu nome, o Senhor diz: eu sou o que sou. Pode falar para eles. Então eu chamo o Senhor de eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor sabe o que esse povo precisa, Pai. Muitas das vezes é uma angústia, muitas das vezes é uma enfermidade que está perseguindo essa pessoa, muitas das vezes é uma inveja, um olho grande que não deixa essa pessoa vencer, não deixa essa pessoa crescer. Essa pessoa até crê no Senhor, tem até força de vontade, mas tem uma praga que atrapalha. O Salomão, o filho de Davi, lá no Provérbios 27:4, ele disse que cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem para em pé perante a inveja? Então, meu Deus, que essa praga seja destruída e estas pessoas sejam abençoadas. Eu digo a todo espírito de doença, de enfermidade, aquele demônio do infarto, do derrame, espírito da morte, os espíritos imundos da enfermidade que ataca o útero, o ovário, as trompas, que entope as veias do coração, dos rins, do fígado, dos pulmões, que não entope a veia aorta, que não deixa levar o sangue e o oxigênio ao cérebro, que entope as válvulas do coração, que põe inchaço nas pernas, no corpo. Eu estou mandando, eu não estou pedindo, sair dessas pessoas e não voltar mais. Leva a sua labirintite, que é a tonteira, leva todo esse desânimo e não volta mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro esse povo curado, porque o Senhor declarou o fato. Qual é o fato? Por suas feridas já fomos sarados. Isso não é uma promessa, isso é declaração de um fato, já aconteceu. Então que a saúde de todos sejam restauradas em nome de Jesus. Agora, Pai, transforma esse líquido mais uma vez no teu sangue, onde todo coração que está mergulhado ali aconteça conforme essa pessoa pediu, em nome de Jesus. E Pai, aqueles que têm me ajudado a fazer a obra do Senhor, que ontem eu falei que se hoje eu sou pastor, é porque dizimaram na igreja que eu fui, ofertaram na igreja que eu fui, por isso a igreja continua aberta, e eu sou fruto do dízimo daquelas pessoas que ajudaram o pregador a manter aquelas portas abertas. Por isso é que eu oro e abençoo a todo dizimista e ofertante. E esses que vão me ajudar a continuar com as campanhas, essas pessoas têm que ser abençoadas. E o Senhor mesmo prometeu: os que me honram, eu honrarei. E eu te agradeço muito. Agora, Pai, eu entrego esse povo em suas mãos. Cobre com teu manto de justiça, leve em paz em nome de Jesus, depois que eles lavarem ali o coraçãozinho. E vocês digam: assim seja. Amém. Deus os abençoe. Vão na paz de Cristo, lava o seu coraçãozinho ali, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe aí a Cátia, a pastora Fabiana, a Cíntia, a Regina e todos os demais que estiver por aí, e o pessoal que me assiste pelo Face e pelo nosso canal de YouTube, que é Ministério IPE, que está bombando, mensagens poderosas, tudo mensagem de saída, entrada não, o demônio já botou lá, você tem que sair,
Está amarrado em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, fica na paz. Até o próximo culto.